Irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula dominical, livro de Hebreus, capítulo 12. Hoje, a partir do versículo 4, e vamos fazer até o versículo 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Vou pedir para que o irmão Fábio pode ler para nós. Leia o versículo 1 também, só para a gente entender o contexto do 1 ao 11. Davi, lê porque eu esqueci o meu óculos. Pode abrir. Portanto, também, uma vez estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, livramos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezado a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes é dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina de Deus como filho. Ora, qual o filho que não disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos repreendiam. Outros, mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivamos. Nossos pais nos disciplinavam como por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria momentânea, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercidos. Amém. Amém. Irmãos, no capítulo anterior, o capítulo 11 que nós estudamos, nós vimos vários elementos de fé, mostrados ali na vida de pessoas, no Antigo Testamento. Mas agora no capítulo 12, o escritor aos Hebreus volta a nossa atenção para alguém que é muito maior do que todos juntos, O próprio Senhor Jesus, que suportou tudo por nós. Os homens e mulheres do Velho Testamento, até aqui mencionados, como nós já aprendemos, exibiam certos aspectos, admiráveis até, de sua fé. Mas muitas vezes, com alguma fraqueza, com erros, falhas, todos pecaram, A palavra nos diz. Mas quando nós olhamos para este capítulo agora, e olhamos para Jesus, o nosso Senhor Jesus, vemos todos os aspectos de fé exibidos de forma perfeita, de maneira genuína, completa.
E por isso o autor ele diz: olhem para Jesus, estejam com os olhos fitos em Cristo. Vamos ler aqui o versículo 4, que é o nosso versículo de interesse desta aula, que diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aqui na versão Almeida Revista Atualizada. Então, o escritor ele vem trazendo nos primeiros versículos, como nós aprendemos por irmão Abimael na última aula: considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ele queria que contemplássemos as circunstâncias tão extremas, né? Difíceis, que o Senhor suportou nas mãos dos pecadores. Jesus foi ao extremo, né, em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Resistiu até o sangue. Ele de fato morreu, ele deu o seu sangue. Isso é, ele se recusou a abandonar a vontade de Deus e isso lhe custou a vida. Então ele preferiu morrer a desobedecer. E o convite aos hebreus para nós, enquanto igreja, é a obediência. E que modelo é o Senhor Jesus para nós, né, quanto a isso? Sendo fiel a Deus, ao seu Pai, durante toda a sua vida, até a morte. Então, os crentes hebreus, a quem a carta inicialmente foi escrita, deveriam, então, como o texto diz, considerar aquele que tanto suportou, né? Nos 3 primeiros versículos. Porque ainda não tinha sido eles chamados para ir tão longe. Eles tinham sua convicção sobre a lei. E uma mudança ocorria naquele momento, né? E eles precisavam manter no caminho. Por isso Hebreus vem sempre falando e nos alertando, né? Permaneça no caminho, busque ao Senhor Jesus, olhe para Jesus. Da mesma forma, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, nós também devemos viver e servir a Deus, com o pensamento em agradá-lo. É o que nos diz Hebreus 13. Nosso pensamento deve ser em agradar e louvar ao nosso Deus. E um dia, então, nós podemos ouvir o Senhor dizer, né? Como em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Quem deseja ouvir essas palavras? Pode levantar a mão, quem que deseja? E para isso, nós devíamos olhar para as Escrituras e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e obedecer. Precisamos ter esse tipo de compromisso com a vontade de Deus, mesmo que isso signifique que nossa vida termine em martírio, como muitos no início, na era cristã, viveram e experimentaram alguma dessas dores que o versículo 4 em Hebreus está falando. Ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Quantos de nós já deu sangue por Jesus? Literalmente. A vida cristã é uma caminhada de fé, como Hebreus também destaca durante todo o livro, mas é retratada aqui como uma corrida, né? A ser percorrida por cada um de nós. E a perseverança fiel foi a principal característica aqui nas vidas desses verdadeiros heróis e heroínas do passado. E a mesma qualidade é exibida aqui pelos fiéis na era cristã. Aqueles no início e hoje nós. Nosso foco agora está no Senhor Jesus e no que Ele suportou por nós. Todos nós, irmãos, cristãos, já declarados, estamos numa luta constante contra o pecado, né? Como o versículo 4 nos afirma. Nós temos uma luta diária contra o pecado. Nós temos um modelo que é Cristo para olharmos. Nós somos alertados a não desviar os nossos olhos dele. Justamente para nós não cedermos aos nossos pecados, às nossas vontades carnais e terrenas. E quem pensa que não está numa batalha deve analisar, como diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, que não cai.
Então, mesmo que tenhamos poucas lutas, talvez até visíveis, muitas lutas internas, né, que nós temos, principalmente nesse século em qual vivemos, muitas crises, complexos, e muitas delas podem não ser tão aparentes aos irmãos em Cristo, por isso a comunhão é importante para você ter aquele a quem você pode se apoiar, que é um canal de bênção, né? Por isso somos chamados corpo, igreja, para que quando o pecado bater em sua porta, quando uma dificuldade, quando desânimo, quando as coisas estiverem apertadas, você tem a sua família, você tem a sua igreja. Em resumo, irmãos, aqui nesse versículo, nós cristãos somos simplesmente pecadores. Nós vamos falhar. Salvos em Cristo, porque o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, e que estão sempre se esforçando, nós estamos sempre nos esforçando para ser como Cristo. Como que o Senhor Deus nos criou? A sua imagem e semelhança. O único que não teve pecado foi Cristo. Por isso nós miramos nele. Seguindo o versículo 5 e 6, se você quiser olhar na sua Bíblia ou acompanhar no slide, diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, olha lá, e açoita todo filho a quem recebe. Aqui nós vamos entender que a disciplina deve ser esperada por nós. A correção de Deus virá. As Escrituras aqui ensinam que haverá disciplina. E essa citação, nos versículos 5 e 6, é de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. E se aplicou inicialmente aos hebreus do primeiro século. Tanto que foi mencionado diretamente para eles. E ele começa dizendo: E estáis esquecidos da exortação, e como a filhos. Então ele traz essa exortação como filhos. O autor muitas vezes, irmãos, citou princípios do Antigo Testamento que aplicou aos cristãos, né? A toda a era cristã também. Alguns ensinamentos que precisavam ser lembrados. Alguns, obviamente, para a exortação daqueles que inicialmente estavam recebendo a palavra do Senhor Jesus. Estavam arraigados, né, no judaísmo. E a maneira mais simples de ensiná-los era trazer o que eles já conheciam anteriormente. Então, os hebreus, eles precisavam ser lembrados dessa passagem, pois estavam, como o texto diz, esquecidos de toda a promessa, de tudo aquilo que o Senhor Deus já havia dito. E, infelizmente, trazendo isso para nós, nos dias de hoje, acontece com a igreja atualmente. E, por vezes, nós não conseguimos nos lembrar de versículos, de uma palavra que Deus um dia falou conosco, e resolveria situações, problemas, né? Por vezes, basta apenas olhar para as Escrituras. Que até serviria, talvez, essa palavra como uma correção, como uma exortação para nós. Então, a passagem aqui citada, irmãos, era sobre disciplina. E no grego clássico, isso, a palavra indica uma educação. Então, ele diz: não menosprezes a correção que vem do Senhor. Essa correção aqui, o contexto sugere algum tipo de sofrimento, inclusive. E na visão judaica comum, né, era entendida que o sofrimento era uma disciplina, né, ou um método de aprendizado, de correção. Para quê? Para fins de exortação, de entendimento da parte de Deus, inclusive. Nós, quando olhamos para as Escrituras, nós podemos ver vários homens e mulheres que foram orientados por Deus,
ou corrigidos por Deus de alguma maneira, para que eles voltassem para o caminho que o Senhor mandou. E qual o caminho que o Senhor, Deus, manda nós seguirmos hoje? Quem que é esse caminho? Jesus. O versículo 5 começa falando de duas maneiras aqui, pelas quais não devemos reagir quando uma provação, ou uma situação adversa, ou então um pecado entra em nossas vidas. Pois se reagirmos de forma erroneamente, vamos dizer assim, nós não vamos nos beneficiar da correção, da disciplina que vem do Senhor. Em primeiro lugar, ele diz, não desprezes, não menospreze. Versículo 5. Isso se refere a menosprezar ou desdenhar a dificuldade ou reputá-la como sendo nada. Sabe quando aquele momento, ele está falando lá, o Senhor está falando, mas eu não vou dar bola? Você desdenha? Logo ele diz, em segundo lugar, não desmais sobre ela. Isso se refere a ficar abatido, talvez de coração carregado, né? Consequentemente, isso te prender tanto que te leva a desistir, né? Deixa quieto, eu não consigo. Essa reação também, muitas vezes, resultará em reclamações da nossa parte, né? Deus só aprova a minha vida. Só eu sou provado, né? Parece que ele só me corrige. Quando o chicote desce, parece que é só comigo. Aí a gente começa a reclamar, né? O que, em essência, está questionando a sabedoria daquele que sabe tudo, dos caminhos de Deus conosco. Nunca vamos saber mais do que ele. E nunca questionar a Deus é bom. Quem teve razão diante de Deus? Recordemos que o nosso Deus, ele ensina, ele educa, ele é paciente. E ele educa a quem ele ama, por meio de correção. Então, esse contexto aqui que nós estamos começando hoje, irmãos, ele fala muito sobre essa questão de disciplina. E anote isso, disciplina é um sinal do amor de Deus por seus filhos. Porque o texto fala que nós somos chamados e corrigidos como filhos. Então, vocês entendem a posição que nós estamos sendo colocados? De filho do Criador, de filho de Deus. O quão isso é de fato importante? E aí vem Paulo e nos diz, né, na sua segunda carta, como uma disciplina de um pai amoroso, né? A tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, a ideia principal aqui é que não devemos desistir quando suportamos alguma tribulação pela fé. E interessante que antes de iniciarmos esse contexto aqui, né, de correção de pai a filho, ele evidenciou tamanha fé, né, que precisamos ter para seguir esse caminho, para entender quando formos corrigidos pelo Senhor. Seguindo para os versículos 7 e 8, veja lá, está escrito, é para a disciplina que perseverais. E olha o destaque, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então ele começa, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Então, olha a posição que nós temos. Deus exorta seus filhos. O autor ele faz aqui alusão ou uma menção a Deus como nosso Pai. E quando Deus nos permite ser disciplinados de alguma maneira, tenha certeza que nenhum de nós estamos isentos disso, e teremos essa disciplina da parte de Deus, ele demonstra que ele é o nosso Pai e que nós somos seus filhos legítimos.
adotados como filhos. Podemos mais tarde, irmãos, olhar para trás e perceber que a correção foi boa para nós e nos ajudou a amadurecer. Quantos de nós que estamos aqui não fomos corrigidos por nossos pais, por aqueles que nos criou? E hoje nós olhamos para trás, nossa, isso foi fundamental para mim. Isso forjou parte de quem você é, do seu caráter. Assim como na situação de filho, talvez você na situação de pai também, para a correção dos seus filhos. E aqui ele faz exatamente essa comparação, né? E a falta de disciplina hoje, certamente, é um importante fator responsável, inclusive, pela grande criminalidade, delinquência e a situação decaída que vivemos hoje. Muitos não querem corrigir e muitos não querem a correção. A correção tem 3 propósitos. Se você quiser, pode anotar isso. Ela corrige, ela fortalece a fé e promove o nosso bem-estar, agora e eterno. Ela vai corrigir as falhas, ela vai nos fortalecer em fé, em compromisso, e ela vai promover para nós uma boa qualidade de vida, um bem-estar para nós mesmos. Então, não precisamos de tudo, irmãos, que queremos nesta vida. Nós só desejamos, queremos ter, queremos consumir. Mas Mateus 6, uma lista longa, no versículo 25 ao 34, ele vai dizer que nós não precisamos de tudo. Mas antes busque o reino, a vontade de Deus, e o mais ele acrescentará. Então, buscar ao rei não é suficiente. Tudo nos virá como acréscimo, entende? Aonde nossos olhos precisam estar, aonde nossa fé precisa estar firmada. Então, devemos orar, inclusive, para sermos corrigidos. Quantos de nós já dobrou o joelho no chão e falou, Senhor, me corrija. Aonde eu estiver errando, o Senhor me corrija. E raramente, né, nós fazemos isso. Então, o escritor aos Hebreus, ele passa a tocar em 3 coisas aqui que são necessárias para tirarmos proveito de nossas provações, né, ou correções. Precisamos entender, logo, que o amor divino, o amor de Deus, está por trás de tudo que entra nas nossas vidas. Por isso ele diz, porque o Senhor corrige quem ama. Somos corrigidos é porque Ele nos ama. Nunca nos esqueçamos, irmãos, de que a mão, preste atenção nisso, a mão que segura a vara da correção tem a marca do prego que a traspassou. Ele tem direito. Podemos não entender o porquê, o para quê está acontecendo em nossas vidas, mas podemos ter certeza de que a mão que corrige, que castiga, que exorta, é movida por um coração que nos ama. Irmão, acrescentando no sentido que o irmão está nos exortando, eu gosto muito de lembrar, né, das coisas que Deus criou, né, a essência, né? Quando a gente vê a essência de qualquer planta, de um perfume, de qualquer coisa, a gente vê como que ela é produzida, né? Na verdade, a planta em si, há muitas coisas na planta que é jogado fora, é descartado, né? Então, é amassada, né? É triturada, até que saia a essência. Então, na verdade, todo esse processo que o irmão tem nos exortado, na verdade, é o que Deus está fazendo em nossas vidas, através das dificuldades, dos problemas, né? Da correção. Ele quer que nós exalemos o bom perfume. Ele quer que, em essência, fique só Cristo. Nós exalando o bom perfume, exalando o conhecimento de Cristo, moldando a pessoa de Cristo em nós. Então, ele quer que
Ele não vai sossegar enquanto que a essência de todos nós seja Cristo Jesus. Amém. Então, ele vai trabalhar nesse sentido, para que assim nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Amém, irmão. Obrigado pelas palavras. E, de fato, nós somos amoldados para, como nos próximos versículos a gente vai ver, né? Aperfeiçoamento. E verdadeiramente Deus tem o nosso bem em vista, né? Em tudo. Em tudo o que Ele permite em nossas vidas, inclusive. Como o Salmos diz, né? O caminho de Deus é perfeito. Não tem como, Ele não vai errar. Podemos ter certeza, portanto, irmãos, que Ele não cometeu um erro naquilo que Ele permitiu acontecer com cada um de nós. Seja algo bom na sua visão ou algo ruim na sua visão, né? Sem essa confiança em Deus, é improvável tiremos qualquer proveito de nossas provações. Não é mesmo? Vamos seguir para os versículos 9 e 10. Ele diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, como eu acabei de dizer, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes, olha lá, participantes da sua santidade. Então, a inclusão do tema aqui, disciplina, nesta sessão em Hebreus, é numa sessão que vai destacar também sobre o sofrimento, é muito significativa, né? Essa questão de sermos corrigidos para aproveitamento. E ao disciplinar seus filhos, um pai pode usar até uma dose ali de correção, de castigo, como querer dizer, né, sobre eles. Obviamente, os filhos não entendem, né? Não desejam esse meio de correção naquele momento. E nosso Pai nos disciplina, mesmo que seja desagradável na hora, a fim de produzir o quê? Como diz aqui, bons resultados. Então, tem coisas que são fundamentais, necessárias para o nosso aperfeiçoamento, seja na vida terrena, enquanto homem, carnal, e também na vida espiritual. A disciplina, irmãos, que os hebreus esperavam, poderia ser um encorajamento, né, para a vida deles, impulsionar eles para a vida em Cristo. Até um conforto, talvez, por isso lhes proporcionaria segurança de que realmente eram filhos de Deus. Então, um bom exemplo que eu gostaria de trazer nesta etapa seria Paulo, né? É um bom exemplo de disciplina. Por meio do quê? Do sofrimento. Sua aflição e seu espinho na carne, destacado lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Quem se recorda do que Paulo viveu nesse momento? Entre outros muitos exemplos. E, evidentemente, foi uma causadora de grande dor para ele, né? E talvez até de constrangimento. Mas o apóstolo Paulo se beneficiou com esse encontro. Essa tribulação fez com que o evangelho brilhasse ainda mais intensamente, através da vida dele. E o apóstolo Paulo ser menos, vamos dizer, proeminente. Um homem inferior poderia sentir-se humilhado por essa aflição, mas Paulo não se deixou abater. Veja em Filipenses, se você quiser abrir na sua Bíblia ou acompanhar no slide, Filipenses capítulo 1, verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Cristo foi exaltado no corpo de Paulo, através da sua vida. Ele está dizendo, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu posso sofrer até morrer, mas ele vai ser glorificado. Por quê? Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, pensa você poder dizer isso. Para mim, morrer é lucro. Servir a Cristo é o que importa. Então,
Paulo veio a entender, através inclusive de sofrimentos, que ele era um servo de Deus, melhor deixando que a mensagem se evidenciasse e não ele próprio. E é isso que nós devemos fazer quando subimos aqui para uma aula, para um sermão, para qualquer coisa na vida. Como o irmão disse, exalar Cristo através de nossas vidas. E deixar que a mensagem seja entregue na sua forma genuína. Ele diz, em sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, se gloriar nas fraquezas. Ele até aprendeu a se gloriar nas fraquezas. O pouco tempo, irmãos, que um cristão sofre sob disciplina, pode durar alguns anos, mas ainda pode ser considerado pouco comparado à eternidade. 2 Coríntios 4, 16 e 17 está escrito, por isso não desanimamos, embora, preste atenção, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Veja lá, verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo entendeu e aprendeu que o leve e momentâneo sofrimento produz eterno peso de glória. Logo ele diz que precisamos estar em sujeição ao Pai dos Espíritos, aqui no versículo 9 em Hebreus. E isso significa que o Senhor Deus, nosso instrutor e condutor de todas as coisas, aquele que nos deu o sopro de vida, como tal está buscando formar em nós um espírito correto, um caráter. Isso mostra que não está apenas interessado no que fazemos, no que diz respeito ao certo ou errado, mas também ele está interessado em nossa atitude, em forjar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter, como disse, em Cristo Jesus, que é o nosso modelo. É uma disposição, inclusive, da nossa parte, que permite que ele faça a sua obra a nós. Como o exemplo que o irmão deu, e assim como uma argila, né, na mão de um oleiro, ele nos molda. E ter um espírito submisso é nossa maneira de reconhecer que a sabedoria de Deus, os seus caminhos conosco são corretos, são bons. E que aceitamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Alguém tem dúvida disso? Ele sabe. E já levando para a conclusão da aula, irmãos, o último versículo, versículo 11, diz, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E todos nós temos essa tristeza momentânea quando somos exortados, corrigidos. Ao depois, ele diz, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus nos disciplina para aproveitamento, ou para o nosso bem. Ou seja, bem absoluto. E não por capricho pessoal, ele sabe o que está fazendo. Ele faz isso, irmãos, para que nós nos sujeitemos e adaptemos à sua vontade. E, por fim, participemos da sua santidade, como disse no versículo 10, tanto aqui como na eternidade. Ele quer que sejamos como ele, assim como os pais terrenos querem que seus filhos sejam como ele. Nós temos nossos pais também, terrenos como um espelho, não é? É o primeiro exemplo que uma criança tem dentro de casa. Então, isso inclui amar o que Deus ama e adquirir a sua imagem. Quando uma aprovação vem em nossa direção, irmãos, não devemos dizer, como posso tirar isso, né? Rápido da nossa vida. Mas sim, o que posso tirar de benefício disso? Como posso aprender com a correção que vem do Senhor? Em tempos de lutas, de provações, de correções, precisamos examinar também o nosso coração e rever as nossas vidas, pedindo ao Senhor Deus que nos mostre o que Ele está tentando nos dizer, o que Ele está tentando nos ensinar com aquela situação. Se o Senhor nos mostra algo em nossas vidas que é inconsistente, né, com a sua santidade, nós devemos julgar isso.
em nós e continuar mirando em Cristo. Então, desta forma, nos tornamos, como diz o texto, participantes da sua santidade. Nós, cristãos, irmãos, devemos desejar os benefícios da disciplina, uma disciplina eficaz que vem do nosso Deus, e reconhecer que eles são dignos de todo esforço. O resultado da disciplina adequada, é lógico, é um fruto de justiça, como diz aqui no texto. É uma participação naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pode falar, irmão. Trecho de a gente está estudando sobre disciplina. Se a gente pegar, e eu quero aqui abrir um parênteses, o começo da história de Paulo, que muitas das vezes a gente está fazendo uma coisa achando que está agradando a Deus. Se a gente pegar o começo da história de Paulo, a gente vai ver isso. Segundo o estudo, quando Paulo recebeu a escama nos olhos e ficou cego, segundo o estudo, o próprio Jesus estava disciplinando ele, ensinando o caminho da verdade. Porque o filho, muitas das vezes, a gente acha que está certo. E o pai é que sabe se a gente está certo ou não. Então, a disciplina, a correção, quando vem de Deus, é muito importante na vida da gente, porque Paulo recebeu essa disciplina. Ele perseguia, matava, crucificava, apedrejava os cristãos. Aí Deus pegou e falou, não, grande sabedoria dele, não, vamos ter que disciplinar ele. Vamos ter que mostrar a verdade para ele. Então, a disciplina e a correção é muito importante na vida da gente. A gente passa por etapas, passa por dificuldades e não sabe por quê. Porque talvez a gente está achando que está num caminho certo e a gente não está no caminho certo. Sim, com certeza. É fundamental discernir isso. O propósito do cristão é servir para a glória de Deus, né? E nós somos santificados por um processo de purificação, né? Embora a santidade completa com Deus seja alcançada por nós na eternidade, né? Participamos dela agora mediante a graça salvadora e a morte expiatória do Senhor Jesus por nós, né? E isto produz para nós, como aqui em Hebreus capítulo 12, verso 11, o fruto pacífico de justiça. Então, tem proveito, né, de toda essa correção. E o cristianismo, irmãos, comparado às religiões do mundo, é verdadeiramente o único que afirma que o sofrimento não é um sinal da ira de Deus. A maioria das religiões ensina que quem agrada a sua divindade não sofre. Não quer consequência, né? Acha que não... Então, em contraste com isso, o Antigo e Novo Testamento, as Escrituras, ensina que o sofrimento purifica e santifica. O versículo 11, ele refere-se a isso como disciplina. E eu encerro com Hebreus capítulo 13, verso 21. Olha lá. Que ele aperfeiçoe vocês em todo bem, para fazerem a vontade de quem? A vontade dele. E opere em nós o que lhe é agradável. Então ele sabe o que está fazendo. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então temos que suportar como Cristo suportou, viver os nossos processos, sim, mas com os olhos fixos nele. Estar sensível às disciplinas e às correções que o Senhor nos dá. Tirar o aproveito disso, né? Certamente, irmãos, podemos ter certeza de que Deus está conosco em toda e qualquer situação. É a fé que Hebreus está nos ensinando, a obediência às Escrituras que Hebreus vem nos ensinando. E tenha certeza que, independente do momento da sua vida, Deus está contigo. E anote isso, irmão, a sua parte e a minha parte é confiar, ter fé. E a parte de Deus é realizar. Então, a minha parte e a sua parte é crer, ter fé, depositar nossa confiança naquele que nos criou. E ele vai realizar a todo momento o que for necessário, ainda que por meio de disciplina. Amém?
Eu deixo os créditos e referências da aula aqui também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade também. Agora a gente vai fazer a pausa para o café e logo nós voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém?